vez. E estamos, então, aqui, de volta ao nosso curso. Boa noite, pessoal. Estamos, então, agora iniciando esse nosso estudo de hoje. Obrigada pela presença. E hoje, no estudo de hoje, que é sequencial do nosso estudo do texto, nós temos hoje, então, a sequência aqui no capítulo 7, na seção 10, confusão entre dor e alegria, que, de fato, é o que pega a razão de todos os transtornos, a razão de haver tanta confusão na nossa mente e a razão de aparentemente ser difícil por não sabermos conhecer ou escolher pela nossa vontade real, que é junto com a vontade de Deus. Então, essa confusão entre dor e alegria, Jesus vai nos trazer hoje, então, uma explicação de como que isso ocorre no nível da mente. Mas antes de trazer esses comentários, eu convido a vocês para que nós juntos possamos fazer a nossa entrega e o nosso aquietamento mental, nossa entrega de propósito, de oferecermos essa hora de estudo ao Espírito Santo, para que ele nos conduza, que ele seja o nosso professor. Ele sempre está disponível, mas nós escolhemos ouvi-lo, porque sabemos que a mensagem que vem dele está de acordo com a vontade de Deus e, portanto, com a nossa real vontade também, com a vontade do nosso ser. Então, entregue a nossa mente, a nossa capacidade de aprender ao Espírito Santo. Nós estamos prontos para ouvirmos o que Jesus nos traz aqui nessa sessão, na sessão 10 do capítulo 7, sobre a confusão entre dor e alegria. E ele inicia essa sessão falando de premissas que tanto o reino de Deus quanto o mundo do ego, ele se baseia, ele é feito em cima de premissas. Premissas são ideias que trazem o fundamento, as ideias ou o pensamento em cima do que algo é feito. Então, uma lei sobre a qual se baseia tudo que existe em cima dessa lei. Então, as premissas de Deus, os pensamentos de Deus, eles criam o reino de Deus. E foram as premissas de Deus que criou também a nossa mente por extensão da mente de Deus, compartilhando da vontade de Deus conosco. Então, a nossa vontade, ela é a mesma vontade de Deus. E a premissa, então, de que naquele momento do pensamento de separação de Deus, acreditar na separação, essa crença de acreditar, é a premissa ou é a ideia fundamental que fez o ego. E o ego, então, ele é um sistema totalmente oposto do sistema de Deus. Então, se Deus, ele cria tudo dentro de si, da sua realidade, e o ego é o oposto do tudo, então o oposto do tudo, na verdade, não existe. O oposto de tudo, ele não pode ter a realidade, e o que acontece devido à nossa crença, aparentemente, essa premissa, ela se torna verdadeira para a mente que acredita, e o que acontece nessa premissa do ego? Ela é a confusão total do início ao fim. Tudo que vem do ego
é confusão, não tem lógica absoluta, porque não tem verdade nela. Ele veio do nada, então ele não pode ter uma lógica, um fundamento, porque ele simplesmente é uma imaginação de como que seria fazer algo. Então, não é uma realidade. E como que Jesus explica que como que nós, então, podemos passar a acreditar no ego se ele é confusão total. Se o ego ele não tem nenhum entendimento a respeito de nada, como que o ego, então, veio a ser apreciado pela nossa mente? Como que podemos escolher permanecer no ego se ele não tem nenhuma lógica em nada do que ele oferece? E Jesus explica isso, a única forma de nós termos, então, escolhido o ego, ou escolhermos ainda o ego, permanecermos nele, é porque nós não conseguimos ver a totalidade do ego. O ego, na sua engenhosidade de se auto-perpetuar, ele nos convenceu a sair da mente, a fracionar a mente em bilhões de pedaços, e cada pedacinho agora nós estamos, cada um está ciente apenas de um pedacinho. Então, esse pedacinho, essa consciência individual, ela não tem o alcance do todo. Ela não vê que o ego todo é confusão, e ela imagina, ela até percebe confusão dentro de si e tenta resolver essa confusão agregando mais conhecimento, agregando mais aquilo que ela ainda não sabe. Ela tenta ir atrás para compreender o que ela acredita, o que ainda é confuso. E dentro da própria confusão de acreditar no ego também, ela acredita que algumas coisas ela entende, mas está errado. Então, a consciência individual, ela permitiu ao sistema do ego se perpetuar, trazendo, então, fazendo com que não percebamos o quanto o ego não tem lógica, o quanto ele é confuso em relação a tudo o que ele faz. Então, o mundo que o ego projeta, ele é confuso porque a vida de um depende da morte do outro. Então, isso não faz sentido nenhum. Se nós pudéssemos, na nossa consciência, ver na totalidade da criação de Deus, na extensão do amor, onde não há oposição, nós jamais poderíamos nos sentir atraídos pela oferta do ego, pelo reino do ego. Mas a mente, então, ela é enfraquecida por ter uma percepção individual, não percebe isso. E isso só acontece porque a nossa mente, embora ela tenha sido criada por Deus, e, portanto, ela tem a premissa do pensamento de Deus, ela tem o conhecimento dentro dela, mas ainda assim a mente, como ele diz aqui no 1:10, o estado da mente e o teu reconhecimento do que está nela dependem do que acreditas em relação à tua mente. Então, se nós acreditamos na premissa da separação, nós achamos que nós perdemos o contato com a mente de Deus, que foi cortada a comunicação. E, de fato, na nossa experiência, pela crença da separação, por acreditar na separação, é como se, de fato, tivéssemos perdido a comunicação com Deus. Tanto é que o ato de separação da mente é um ato de perder a comunicação. Então, nós, na nossa mente, o estado da nossa mente e o que nós reconhecemos como sendo real, ele depende do que nós acreditamos. Como ele diz aqui, sejam quais forem essas crenças, elas são as premissas que vão determinar o que aceitas em tua mente.
com certeza está claro que podes fazer duas coisas: aceitar na tua mente o que não está lá e negar o que está. Então, podes negar, mas não podes impedir. Então, nós, na nossa mente, devido à ideia de separação, acreditar no ego, acreditar no fracionamento da mente, e prova de que nós acreditamos no fracionamento da mente é a consciência individual. Então, se nós nos vemos como indivíduos físicos e psicológicos e vemos o nosso irmão separado, não estamos cientes dele como sendo nós, estamos cientes dele como um ser separado, a premissa que nós acreditamos na mente é a separação, e é isso que vai determinar a nossa experiência, mas não vai determinar a realidade. A realidade continua inalterável, a realidade continua sendo que a nossa mente, ela é a mente integradamente de Deus. Então, mas isso está no nível da mente, isso está na realidade da mente, e ficar ciente disso novamente é que é a expiação, é que é a salvação. Então, nós estamos aprendendo a desfazer aquilo que impede a volta da nossa consciência de sabermos o todo de novo, de voltarmos a ter consciência ou a saber dos pensamentos de Deus que foram compartilhados conosco, portanto, são os nossos pensamentos. Então, todo conhecimento de Deus é nosso conhecimento da nossa mente, mas com a crença da separação, nós perdemos a consciência disso. E a salvação é justamente, primeiramente, restaurar a consciência da mente certa, que é aquilo que o Espírito Santo tem guardado para nós, e uma vez estando apenas na mente certa e largando do ego, nós ficamos prontos, a nossa mente fica em condições de voltar a estar de novo ciente de Deus. Deus dá o último passo quando a nossa mente estiver em paz. Como que nossa mente pode estar em paz? Quando ela não tem mais confusão dentro dela. Quando ela não tem mais confusão, quando ela não tem mais ego. Então, nós precisamos voltar a aprender a pensar com a parte da mente na qual o Espírito Santo está. Porque essa é a nossa verdadeira vontade. Jesus até diz ali adiante que isso de nós sermos igual a Jesus ou pensarmos com o Espírito Santo não é uma questão que está aberta, porque essa é a nossa realidade. Nós fugimos da realidade quando nós nos identificamos com o ego. Só que nós precisamos aprender a reverter isso. E para aprender a reverter, entra a questão aqui da confusão também de dor e de alegria. Acreditando no ego, como o ego ele não conhece nada e ele é totalmente confuso em relação a tudo, e ele apenas age em prol da própria perpetuação dele, o ego, para manter esse sistema atrativo para nós, ele nos confundiu em relação ao que é alegria e ao que é a dor. Para o ego, a, a, aquilo que de fato causa dor para o nosso ser é alegria. E aquilo que causa alegria ao nosso ser causa dor para o ego. Isso até tá aqui adiante, vou encontrar, está aqui no 3:6. O que te dá alegria é doloroso para o ego, e enquanto estiveres em dúvida a respeito do que és, estarás confuso em relação à dor e à alegria. Então, enquanto nós estivermos confusos em relação ao que somos, enquanto nós acreditarmos que somos individuais, que somos seres separados de Deus, enquanto não sentirmos que há
um deslocamento da mente para aceitar de novo a verdade que nós somos, enquanto não deslocarmos a consciência dentro da mente para o Espírito Santo, nós vamos estar confusos em relação a quem é o nosso ser, e estando confusos, também estaremos confusos em relação ao que realmente nos causa dor e o que nos traz alegria. A alegria, a única alegria, é nós exercermos a nossa vontade. E a nossa vontade foi compartilhada com Deus. Então, a única forma de sermos realmente felizes é exercermos a vontade de Deus, porque essa é a nossa real vontade. Quando nós praticamos os desejos do ego, nós estamos indo contra a nossa vontade, e isso causa dor ao nosso ser. Então, todos os desejos que foram feitos para atender a individualidade ou a consciência individual, eles ferem o nosso ser. Então, não há alegria em satisfazer desejos. Tanto é que se a nossa meta é alcançar um desejo, alcançar ao resultado do desejo. E quando nós o alcançamos, a coisa perde a graça e partimos para outro desejo, e outro, e outro. A humanidade até chama isso de evolução, e que por isso que a humanidade evolui, porque ela está sempre em busca de algo mais. Na verdade, isso é um sistema que mantém aprisionado a mente dentro da dor. Não há alegria nisso. A única alegria verdadeira, então, é nós atendermos a nossa vontade. Jesus, ele é até bem explícito nisso, quando ele faz aqui uma diferenciação, ele fala entre exercer e desejar. Deus não tem desejos, Deus não deseja nada, porque desejar vem a partir de uma falta. Desejar é achar que algo vai me completar. Estou em falta e aquilo que eu desejo é isso que vai me trazer alegria. Deus, ele exerce a sua vontade. O pensamento de Deus cria instantaneamente. Deus, ele criou a nossa mente para a alegria. Então, para a alegria de Deus, e ele compartilha da mesma característica conosco, então, para a nossa alegria, nós também exercemos a vontade de Deus e somos co-criadores de Deus, com Deus. Então, a verdadeira alegria, o exercer a vontade, é que forma o reino de Deus. E o desejar é que veio a partir da crença da separação do ego. Então, o ego, ele nos mantém tipo um cavalo que é dito que se amarrar uma cenoura numa vareta e ficar segurando a frente dele, ele vai sempre em frente. O ego, ele coloca à nossa frente aparentes alegrias que, na verdade, são os desejos, mas que no resultado final nunca será uma alegria genuína, porque apenas nos parece feliz porque estamos confusos, porque não vemos a totalidade do mundo. Se nós víssemos na melhor vamos partir da premissa então que o mundo pudesse nos oferecer uma alegria. Se nós tivéssemos uma visão completa de tudo que envolve aquilo que nós recebemos e que nos causou alegria, nós viríamos que quanto sacrifício houve por detrás disso. A que preço outros pagam aquilo que nos é dado. Então, quando contemplamos algo muito belo, quanto sacrifício de outros para preparar isso, ou quanto sacrifício que história por detrás disso,
para aparentemente nós recebermos algo que, entre aspas, nos traria uma alegria. Então, na confusão de não ver o todo, nós podemos até achar que algumas coisas nos fazem felizes aqui. Mas essa é a premissa do ego. Então, não. E ele nem poderia nos mostrar o todo também, porque ver o todo é conhecimento. E isso faz parte da característica de Deus, e o ego é o oposto de Deus. Então, o ego não pode ver o todo, ele só pode ver confusão mesmo, e na confusão, não é porque o ego é confuso que ele não tem lógica. Ele tem uma lógica tão absoluta e tão perfeita quanto Deus, mas o ego para perpetuar a si mesmo, para perpetuar a confusão. E por isso que a lógica do ego, ao nos ensinar na nossa mente a cada vez buscarmos mais desejos, é de que nós vamos permanecer fiéis a Ele, porque é a nossa aliança com o ego que dá a sustentação de vida ao ego, porque o ego não tem uma fonte de vida própria. O ego não existiria se o nosso pensamento não o validasse. No momento que nós retiramos o nosso pensamento, ou retiramos a nossa crença de que o ego existe, ele deixa de existir. Porque a fonte que entre aspas, o sustenta ou lhe dá vida, ela vem da única fonte de vida que há, que é o pensamento de Deus, mas que nós tomamos e invertemos. Nós invertemos o poder de Deus e o emprestamos ao ego. E isso causa dor à mente. Então, o ego, para nos compensar por esse sacrifício de termos deixado a Deus e darmos, então, esse poder de vida a Ele, Ele nos presenteia com desejos, com satisfações, que aparentemente, para uma mente que vê tão diminutamente quanto os sentidos físicos conseguem ver, aparentemente nos trazem alegria. Mas essa alegria, ela causa dor ao nosso ser, a quem nós de fato somos. E aquilo que causa, então, alegria a quem nós de fato somos, isso o ego, isso é o oposto do ego, isso é fazer a vontade de Deus. Até eu quero destacar aqui, encontrei aqui no 4:6, onde fala aqui de exercer e de desejar. Deus exerce a própria vontade, ele não deseja. A tua vontade é tão poderosa quanto a sua, quanto a de Deus, porque é a sua. Então, Deus não tem como desejar, porque a vontade dele pensou, ele já exerceu, ele criou. E a nossa vontade é igual a dele. Os desejos do ego não significam coisa alguma, porque o ego deseja o impossível. O ego deseja o fim de Deus, matar a Deus para ele viver. O ego deseja a separação. Isso é impossível. Portanto, os desejos do ego nada significam. Podes desejar o impossível, mas só podes exercer a tua vontade com Deus. Essa é a fraqueza do ego e a tua força. Vejam quanto também Jesus distingue o ego de nós. Nós não somos o ego. Nós fizemos o ego, acreditamos no ego, nós nos identificamos com o ego, mas nós continuamos sendo o ser que pode voltar a exercer a vontade de Deus. Basta para isso que nós nos voltemos ao Espírito Santo. E o Espírito Santo, como ele diz aqui no 5, está sempre ao lado do que é a nossa força, do que é a nossa alegria. Então, o Espírito Santo, ele só age a favor da nossa verdadeira alegria. Então, o ego, ele fica ameaçando que se nós seguirmos ao Espírito Santo, nós vamos ter que abrir mão daquele pouco que nós pensamos que temos aqui no mundo, que nós vamos ter que fazer algum sacrifício, que nós estaremos abrindo mão
das coisas físicas ou das coisas sentimentais que nós temos aqui. Mas o Espírito Santo, como ele é um espírito da alegria, ele não conhece o tirar algo, ele não conhece o sacrifício. Portanto, o Espírito Santo, ele não tira nada de ninguém, ele apenas muda o propósito daquilo que o ego fez para ferir, ele dá um novo propósito para que isso possa ser visto por detrás, um propósito de unicidade, de alegria. Então, ele reinterpreta todas as coisas que o ego faz, e nessa reinterpretação, aquele propósito de separação desaparece. E a nossa mente, ela automaticamente, ela se abre quando ela recebe o novo propósito do Espírito Santo. Porque a mente, ela, como eu falei antes, a consciência individual é muito pouco para a mente. A mente, só existe uma mente, ela está em todos e em tudo. Então, a consciência individual não é um medidor de quem nós somos. E quando nós permitimos que o propósito das coisas feitas para separar do ego mudem de propósito para a unicidade, a inclusão vem a florescer na nossa mente e ela passa a estar ciente de tudo que ela vê, não só apenas daquela individualidade que o ego nos deu. Isso traz um deslocamento da consciência da mente, e a mente, ela vai se alastrando, ela vai se abrindo até ela alcançar a todas as coisas, e ela sendo todas as coisas, não há mais oposição, não há mais sacrifício, não há dor, e sequer ela está em oposição a Deus. Ela está pronta para Deus dar o último passo, que é transformar novamente a percepção em conhecimento, que isso é a volta do reino do céu na nossa mente. Um outro destaque aqui no 6, o Espírito Santo, ele é perfeitamente confiável como tu és. Percebam que Jesus novamente não está falando a nós quando nós estamos identificados com o ego. Ele está falando ao nós real, mesmo que nós não saibamos que nós temos que nós ainda somos esse ser real. Nós somos confiáveis como Deus. Nós não somos essa confusão que o ego é. Nós apenas podemos escolher nos identificar com essa confusão. E aí nós vamos estar confusos também por essa escolha. Mas isso não muda a nossa realidade. Nós somos tão confiáveis quanto o Espírito Santo. O próprio Deus confia em ti e, portanto, a tua confiabilidade está além do que é questionável. Todas as coisas que a percepção mostra aqui no mundo é questionável. A nossa confiabilidade está além do mundo, está além das coisas físicas. Ela está acima do questionável, ela está dentro da mente de Deus, que é imutável e que é inquestionável, porque ela é o todo. E é isso que a nossa realidade é. Mais adianta aqui no 6:5, a sua vontade, a vontade de Deus, não é um desejo vão, e a tua identificação com a sua vontade não é opcional, já que ela é o que tu és. Por isso que eu comentei antes, a nossa vontade de ser com Deus não é uma opção, é a nossa realidade. É isso que nós somos. Nós não temos a escolha de ser ego ou Espírito Santo ou Deus. Nós somos o que Deus é. Nós apenas nos enganamos, nos equivocamos, cometemos um erro quando pensamos que somos ego, quando pensamos que somos separação. E o que eu falei antes também aqui, está aqui, só para comprovar, compartilhar a sua vontade comigo, Jesus dizendo, compartilhar a vontade de Deus, nós compartilhar ela e com Jesus, na realidade, não é uma escolha que esteja aberta, embora possa parecer estar. Toda separação nasce desse erro.
Então, nós não temos a escolha de permanecer, de ser ego ou de voltar a Deus. Nós nunca fomos ego. Essa escolha, ela só parece que está aberta, mas nós nunca deixamos de ser a realidade como filhos de Deus, como Cristo. Nós estamos, então, errados quando pensamos que separamos de Deus. A única saída do erro é decidir que tu não tens que decidir coisa alguma. Então, na verdade, enquanto identificados com o ego, nós não temos que decidir nada. Tudo te foi dado por decisão de Deus. Essa é a sua vontade e tu não podes desfazê-la. Então, a salvação não é nós que fizemos, não é nós que escolhemos voltar à sanidade. O Espírito Santo faz isso por nós, porque essa é a sua função dada por Deus. Então, Deus escolheu que nós não permanecêssemos presos a um sonho ilusório. Por isso, Ele nos deu o Espírito Santo, e por isso que não é nós que decidimos voltar a nossa consciência de novo, a mente que nós somos, mas nós podemos aceitar o que o Espírito Santo fez e faz por nós. Então, essa decisão de não perdermos a nossa realidade em Deus, de nós voltarmos a estar cientes disso, essa decisão está no Espírito Santo. Nós só precisamos aceitar a Ele. E Ele faz Ele tem guardado isso por nós, esse retorno da cura da mente. Então, isso que parece que causa, quando isso não é bem nítido na nossa mente, isso traz muita confusão também. Dá muita confusão quando nós achamos que nós temos que decidir por Deus. Nós temos que decidir pela salvação, porque dá a sensação de que nós não sabemos decidir, que não temos por onde fazê-lo. E, de fato, nem temos como fazê-lo mesmo. Já está feito pelo Espírito Santo. Então, a única coisa que precisamos voltar a aceitar, a corrigir na nossa mente, é de que a nossa alegria está em estarmos com o Espírito Santo. Enquanto nós ainda apreciarmos como se o ego trouxesse alguma coisa que nós queremos, que o ego tem algo a nos oferecer que nos fará felizes, nós estaremos com medo do Espírito Santo. Não vamos querer aceitar ao Espírito Santo, e não aceitando, o Espírito Santo precisa aguardar, ele precisa continuar esperando a nossa mudança de mente para aceitá-lo. E nós só vamos aceitar, todos só aceitam aquilo que acreditam que traz a sua alegria. Então, o que nós precisamos fazer antes de podermos aceitar o Espírito Santo? Permitir que o Espírito Santo nos ensine a diferenciar o que causa alegria e o que causa dor ao nosso ser. Essa é a necessidade primeira. É a partir daí que começa a correção da nossa mente. Aprender a diferenciar aquilo que nos fere daquilo que nos faz felizes. E o ego não é um bom professor para isso. O ego, ele sempre vai ensinar o oposto da verdade, porque é nisso que ele se perpetua. Então, nós aceitando as lições felizes do Espírito Santo, nós vamos voltar a aprender sobre a alegria. E como que o Espírito Santo faz isso? Ele faz isso através dos milagres. Então, se o ego tem um mundo projetado aqui, todos que têm uma consciência adulta sabem o roteiro do ego, porque é esse que se é experienciado aqui, e ele age em cima da premissa de que nós somos separados dos irmãos e nós somos efeito daquilo que é feito a nós que vem de fora, que nós somos, então, vulneráveis, que nós podemos ser feridos e, portanto, nós temos que nos defender. Já uma outra forma de viver isso,
que é a forma que o Espírito Santo nos traz, é através de milagres. Por isso que Jesus nos convoca a sermos trabalhadores de milagres. Um curso em milagres, uma jornada de vivermos através dos milagres e não mais seguindo o fluxo da projeção daquilo que o ego fez para se separar, e que ele fez de maneira bem insana, diga-se de passagem, porque o ego não conhece o que é a verdadeira alegria. Então, nós podemos sim, a cada situação, a cada decisão que precisamos tomar, nós sabemos que nós queremos tomar ela sempre a favor da alegria, mas nós não sabemos o que nos faz felizes. Então, podemos sim voltar ao Espírito Santo e pedir para que ele nos dê o seu pensamento, porque os pensamentos que vêm dele, de fato, são pensamentos felizes que agem a favor da felicidade do nosso ser, não a favor da imagem projetada que está aqui no mundo. A imagem projetada, aquilo que ela acha que vai fazer a ela feliz, fere o nosso ser, o Cristo que nós somos, embora que pensemos que estamos num sonho aqui, aprisionados individuais. Então, o Espírito Santo, ele nos dá isso. Como ele diz aqui no final, aqui no 8, milagres estão de acordo com a vontade de Deus, vontade é essa que tu não conheces, porque estás confuso em relação a qual é a tua vontade. A nossa vontade, o ego, para nós acreditar no ego, nós esquecemos qual é a nossa vontade, que é a vontade de Deus. Então, estando confusos, nós precisamos agora dos milagres para restaurar a nossa verdadeira vontade. Isso significa que estás confuso em relação ao que tu és. Essa foi a única perca que nós tivemos com a crença de separação de Deus. Esquecemos quem nós somos. Toda a nossa jornada de volta ao reino de Deus. E toda a jornada que nós fizemos dentro do ego, nós o fizemos porque por um instante, quando pensamos separação, esquecemos quem nós somos, e isso ainda não está de volta na nossa consciência, na nossa mente. Então, precisamos dos milagres para restaurar quem nós somos, porque o que o ego nos falou que nós somos, ele nos disse que nós somos isso que os sentidos físicos nos mostram, que a consciência individual nos mostra. Mas isso é tão confuso e tão mentiroso quanto tudo mais que o ego fez. Então, essa não é a nossa realidade. A nossa realidade permanece sendo aquilo que Deus conhece e que Deus confia em nós. Se tu és a vontade de Deus e não aceitas a sua vontade, estás negando a alegria. Então, não há alegria no ego, não há alegria em desejos. Há até satisfações temporárias, há satisfações momentâneas, mas isso porque a mente está tão diminuta que ela não consegue perceber o quanto ela está se ferindo quando ela está atendendo a essas satisfações. Então, a verdadeira alegria é aceitar o Cristo que nós somos, aceitar a vontade de Deus. O milagre é, portanto, uma lição acerca do que é alegria. Então, o milagre, ele vem a substituir. O milagre só existe no sonho, porque no céu só há criação, não há necessidade de milagres onde nem poderia haver, porque o milagre supre uma falta. Então, o milagre, ele é uma lição a respeito da alegria, porque tudo que o ego fez a partir da crença de separação é uma lição de dor, uma lição de separação, uma lição de sofrimento. O milagre, ele vem a reverter isso na nossa mente enquanto ela ainda acredita na separação. Então, nós precisamos do milagre, e o milagre, ele nos é dado pelo Espírito Santo. A nossa disponibilidade em ouvir do Espírito Santo é que dá direito a que os milagres venham por si só.
corrigir todas as coisas. Nós não precisamos sequer pedir por milagres ao Espírito Santo, mas precisamos reconhecer que dentro de nós temos um desejo pelas coisas do ego, mas que tal desejo fere o nosso ser, porque contraria a nossa vontade. E se a nossa vontade é pela alegria, precisamos voltar a aceitar a alegria de quem retém a fonte da alegria, que é o Espírito Santo. Então, só para concluir aqui a sessão, sendo uma lição acerca do compartilhar, não, o milagre, ele é sempre compartilhado, porque ele vê a igualdade em todos, é uma lição de amor, que é alegria. Todo milagre é, então, uma lição sobre a verdade, e por oferecer a verdade, estás aprendendo a diferença entre dor e alegria. Então, nós precisamos aprender a diferenciar dor e alegria. Quem tem a lição para nos ensinar isso? Os milagres. Os milagres, quem já praticou verdadeiramente, ou por um instante santo, permitiu com honestidade ir ao Espírito Santo com um problema e recebeu esse perdão e sentiu de volta a alegria de um milagre, não tem mais problemas de motivação, de saber que são os milagres que nos ensinam sobre a verdadeira alegria. É assim que vamos aprender a diferenciar a dor da alegria, e sabendo diferenciar a dor da alegria, vamos saber a escolher pelo Espírito Santo, e tudo mais é feito, já nos foi feito, providenciado por Deus. Tudo mais que é a volta da nossa consciência, de novo, dela elevar-se acima da pequenez, da individualidade, do limitado, para ser de novo da grandeza e do estado de graça do amor de Deus. Então, o Espírito Santo faz isso. Então, a lição sobre confusão entre dor e alegria, esse diferenciar entre dor e alegria é o primeiro passo para largarmos do ego espontaneamente e aceitarmos ao Espírito Santo, e para que aprendamos essa lição só através dos milagres, e os milagres vêm quando nós largamos as coisas que o ego fez para nós ao Espírito Santo. Então, tudo volta-se à nossa disponibilidade de sermos devotos ao Espírito Santo. Então, com isso, concluo aqui a confusão entre dor e alegria. Na próxima sessão, nós vamos ver sobre o estado de graça, que é o estado natural nosso, do nosso ser, aquele que Deus confia, e que o Espírito Santo conhece, e que nós, dentro dos milagres, acessamos a Ele. Eu concluo aqui a minha fala sobre essa sessão, e estamos abertos aqui para a interação. Alguma dúvida desse tema? Ficou alguma coisa, porque eu falo, de repente dentro da fala ficou algo que eu tenha dito que gerou alguma dúvida, que gostariam que vocês conseguiram perceber? Nós podemos ver isso melhor? Ou alguém quer trazer algum testemunho que sentir de compartilhar? Porque nós estamos entre irmãos, é nossa vontade reconhecermos nossa unicidade, e quem quiser compartilhar algo aqui da nossa interação, é só abrir o microfone ou apertar na mãozinha ou no chat. E quando não há chamados, como eu sempre digo, eu acredito realmente que nós viemos aqui voltados já à nossa vontade, voltados ao milagre, e, portanto, com essa disponibilidade que a gente se colocou ao Espírito Santo, ele tenha sido aceito nas mentes, e por isso que
ficamos aqui, então, com essa lição na parte verbal, aqui na parte funcional, mas permanecemos com ela na nossa mente, porque todos nós fomos feitos para alegria e para alegria, e todos nós queremos voltar para a alegria, e certamente essa lição é um passo em direção à alegria, e por isso que nós a queremos guardar e praticar na nossa mente, por isso que acredito que não haja nada a acrescentar, então, aqui. E assim eu vou encerrando, então, esse nosso estudo de hoje. Eu vou encerrar aqui a gravação. Gratidão a Deus por nos dar a solução e estabelecer, exercer a vontade de nós não permanecermos eternamente sonhando com a separação, dele providenciar o Espírito Santo que nos acompanha no sonho e nos traz de volta a consciência do nosso ser, que é a única coisa que nós perdemos e que o Espírito Santo nos guarda para restituir na nossa mente. Gratidão a isso.